Obrigado, Plínio. Bom, ambos os painelistas foram bem pontuais no tempo. E agora a gente abre espaço para o plenário, para que possa se manifestar e a gente siga o debate importante sobre conjuntura. Então, está aberto para intervenções, né? Os colegas que quiserem fazer uso da palavra, venham até aqui à frente com o seu crachá, para que a gente possa seguir a discussão. A proposta é que a gente abra espaço para até 10 intervenções nesse ponto, né? A seguir, vai ter também a defesa de teses ainda na parte da manhã, segundo a programação. Então, que a gente garanta até 10 falas no painel de conjuntura. Pode ser? A gente teria, enfim, que fazer debate a tarde toda, mas pela programação espremida, a ideia é que a gente garanta esse espaço. Isso. PG é o primeiro escrito, por favor. 3 minutos. Só esclarecimento. Agora eu peço o cronômetro, ajuda aqui do o computador está sendo usado ali, acho que para a impressão da tese que tinha sido levantada. Então, logo seja possível, para que a gente garanta aqui, enquanto isso a gente vai no celular. PG é o primeiro inscrito, se quiser falar daí, eu tenho o púlpito aqui também. Tem 3 minutos. Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria parabenizar todos que estão aqui presentes, que estão prestigiando o maior congresso da nossa categoria no sindicato. Queria também parabenizar meus colegas da direção, os funcionários que participaram para estar organizando esse evento, os palestrantes, todos que vieram prestigiar esse momento. É um momento difícil para a categoria, né? A gente está tendo que trabalhar a questão do reajuste ainda, né? Depois de uma longa greve, a maior greve da categoria, mas sem dúvida, foi uma greve que trouxe um novo paradigma para todo o serviço público federal, fez o governo federal realmente olhar com outros olhos, né? Tenho certeza que a partir de agora, uma negociação que será feita, seja agora ou outras negociações, eles terão que pensar 2 vezes como será feito, né? Do jeito que foi, ignorando a negociação coletiva, ignorando uma categoria do tamanho da nossa, eles pagaram um preço alto para que se mantivesse o veto. E eu tenho uma grande esperança que a gente consiga reverter isso, apesar do pouco tempo que temos aí, menos de um mês para reverter isso. Mas eu queria falar rapidamente também, elogiar, parabenizar o coletivo Base na Luta, com o qual eu não faço parte, mas tenho me alinhado, porque das 3 teses de conjuntura que foram apresentadas, a única tese de conjuntura apresentada, e que não veio com aquelas velhas práticas, né, de atacar um outro agrupamento político dentro da categoria, ter um tempo, um espaço para fazer uma guerra fratricida aqui dentro, apontando dedos, fazendo um denuncismo difamatório, distorção de fatos. Isso foi as outras 2 teses. A tese de Base na Luta foi a única tese que focou em apontar para a categoria os problemas, os desafios, né, e o norte com o plano de lutas. Então, eu queria parabenizar, porque eu acho que a categoria está aqui não para ficar fazendo briga interna. A disputa vai ser feita no momento oportuno. Na parte da tarde, teremos eleição para delegados, temos pautas que nos diferenciam, isso está tranquilo, mas todos aqui são inteligentes e sabem como cada grupo tem atuado. Eu acho que fazer uma tese, gastar um tempo para ficar atacando, não é isso que a categoria quer, né? Então, eu queria realmente fazer esse registro, parabenizá-los, porque a gente precisa sair daqui unificado, né, com uma bandeira única, né? Ainda bem que o bom senso prevaleceu na reunião da federação ontem, apesar do susto que Brasília nos deu pedindo o arquivamento. Eu quero também dizer que a minha confiança, né, se deve muito à questão da fala da Jandira Fegali, que pela 2ª sessão consecutiva sobre o nosso veto, ela como líder do PCdoB, estava até conversando com o Ramiro, que tem mais proximidade com ela colocou bem claramente no final da fala dela,
né, que foi: precisamos construir uma saída negociada com a categoria. O PL que está aqui, de fato, não atende à categoria. Ela colocou isso como líder do PCdoB, um partido que está bem alinhado com o governo. Então, a gente tem que aproveitar esse capital político da categoria, seja através dessas lideranças, né? Concluindo, PG. Inclusive, tem deputados do PT que votaram com a categoria. Então, a gente precisa ter todo um cuidado para que esse radicalismo, né, exacerbado, esse extremismo que apareceu também de forma negativa, PG, não atrapalhe o capital político que a categoria construiu. Era isso. Obrigado. Nós temos 10 falas, as 10 primeiras já foram pegas aqui. Né? A ideia, tem outros colegas querendo fazer uso da palavra, mas o que nós aprovamos inicialmente era que seriam 10 intervenções. Evidentemente que para um debate como esse, o ideal era a gente abrir 30, sei lá, não limitar. Nós temos uma programação e que precisa ser observada para que a gente possa dar conta de todos os debates. Vieram uma série de outros crachás aqui. Então, só esclarecer que já estão fechadas as 10 falas inicialmente. É que o sorteio já foi, o PG já falou, né? Sim, cara. Assim, o pessoal se manifesta, porque a inscrição antes de falar, dá pra sortear. Já foi um, já foi inscrito. O esclarecimento é que assim, o PG já fez uso da palavra. O sorteio ele deveria ser proposto antes do início das falas. E que todos tivessem feito as intervenções. Nesse momento já começaram as intervenções. Pelo menos é a prática comum. Né? Eu não ouvi o encaminhamento que vocês fizeram na fala do PC as discussões, até porque eu não entendi a fala dele. Até porque eu não entendi o que ele estava falando. Para mim, o ponto é de conjuntura, entendeu? Dá para abrir mais 5? Eu não entendi a intervenção do PC. Porque a intervenção dele não foi sobre conjuntura. Ele foi fazer a defesa da tese do Lucas Barros. Exatamente. Isso eu concordo com o Paulo. Então, para mim, se a análise não era. Portanto, não tinha procedimento nenhum. Falei que Mas não que se encerrava a fala do PC. Não anunciou quantos tinham inscritos, por isso que dava. E nem na fala. Nós estávamos surpresos. Agora, se todos os que estão, então, vê quem é que quer falar e tal, e faz sorteio. Pessoal, vamos dar andamento ao debate. Pedir para o pessoal liberar aqui a frente da mesa para que a gente siga as intervenções. Ô Gilberto, Vamos lá. O que nós estávamos informando aqui é que foi aberto 10 falas, foi esclarecido e consultado o plenário e não houve oposição. Ocorre que elas foram feitas em ordem de inscrição, não foi proposto sorteio, que inclusive é um procedimento que a gente costuma observar nas assembleias. Até se pode ser feito, só que já começaram as intervenções. A ideia é que a gente toque, pessoal. já falou. Bota em votação e faz sorteio, cara. O pessoal disse que aprova pela mesa, vamos sortear então. Tá, pessoal, tem uma questão de ordem de sorteio. Aí a gente não vai invadir a tarde. Quantas intervenções nós temos ainda que querem ser feitas aqui? Vamos ver, aqui tem 10. Tem o Alain, Paulo Rosa, Fernando, Zé, Gilberto, Cícero, Rafael. Tem uma... Vamos... Isso, vocês já tinham vindo à mesa. Tá, há algo óbvio, se a gente pode sortear em que pese um pouco intempestivo o encaminhamento, só pedir para que a gente observe que esse tipo de proposta seja feita no momento adequado, para que não haja prejuízo. Já teve uma fala que foi feita.
Então, a proposta que a gente está até dialogando com o que veio, os colegas que vieram aqui falar, é que a gente sorteie e mantenha em 10. Sem aquela, tá? Dialogar com a Nayara, teve uma fala que já houve aqui, vamos sortear 10 dentre essas que estão colocadas aqui. Pode ser. Então, quem quiser fazer uso da palavra, vem aqui trazer o crachá. Só para dizer o seguinte, que não é sobre só a questão dos painelistas, é geral, tu fala que é geral. Eu me interesso é sobre painelistas, não é sobre o resto. Realmente, Essa diferença do PG privilegia os palestrantes, né? Não é para... não teve, né? Esse é o problema. Elton, mais alguém? Sem exceção de palavras, só para esclarecer. Beleza, pessoal. Sem ceder, quem é sorteado tem que fazer uso da palavra ou declinar. Não tem cedência do espaço para terceiro. Mais alguém? Ninguém queria, agora todo mundo quer. Não tem saco, sei lá. Sei lá, vocês precisam. Deixa virado e alguém puxa. Isso, deixa virado. Os painelistas aí puxa. Pega uma caixa. Vou pegar a caixa assim. O Lini tem uma mão boa ali, Tem uns adesivados atrás. Já temos aqui uma pequena urna aqui que é a mochila do Rodrigo, improvisado. Pedir a ajuda do Plínio aqui para que tire para nós. Paulo Ricardo Oliveira primeiro. Fagner é o segundo. Sérgio Amorim, o terceiro. Alain, o quarto. Paulo Cícero, quinto. Nayara, sexta e Rodrigo, sétimo. Só um pouquinho. Peraí. Calma aí. Rodrigo. Fabrício Loguercio, oitavo. Andrés, o nono. Já teve a fala do PG, né? Não, 10, mais um. Mais um? Sim, senhor. Mas já teve a fala do PG. Mas foi combinado 10, né? Rafael Scherer é o décimo. Aqueles que não for, aqueles que não forem sorteados pegam o crachá aqui e já tem 3 minutos o Paulinho para uso da palavra. Vamos lá, pessoal. E já prepara o Fagner em seguida. Tá anotada a ordem, podemos pegar uns crachá, né? Valeu. 3 minutos. Bom, colegas, bom pessoal, pedir aí o silêncio para que a gente possa dar seguimento ao debate. Tem bastante lugar vago ainda. Bastante não, mas tem alguns aqui na frente. Vai lá, Paulinho, 3 minutos. Bom dia, colegas. Saudar todos os colegas aí presentes nesse congresso, que é o maior congresso da nossa história. Saudar a mesa, saudar os nossos palestrantes convidados, agradecer as suas presenças aqui para trazer sua contribuição para o debate da categoria. E eu queria entrar com uma reflexão já, em cima de algumas falas dos palestrantes, para tentar trazer o debate para o tema de conjuntura, para o tema que foi apresentado aqui. Me chama muito a atenção um elemento na análise do Silvio sobre o avanço do capitalismo no momento que a gente sai do trabalho e vai para casa. Então, isso me remete a outras coisas, a outras ideias, como o nosso eterno sentimento de inadequação que nos leva a consumir cada vez mais,
que nos leva ao desejo do consumo, ao desejo do último objeto, ao desejo do último aparelho, e vamos alimentando essa indústria com esses desejos. Eu queria saber se tem um pouco de relação com isso também. E a questão também que o Plínio faz do ajuste fiscal, é importante que a gente ressalte que o ajuste fiscal não é uma política específica de um governo. Ele seria trazido por qualquer governo. É uma política de Estado, é uma política de mercado que este governo realiza, que este governo aceita e cumpre o papel de realizar, né? É um processo todo de ocupação, de aparelhamento do Estado pelo capital nacional e internacional, que a gente vê cada vez mais, e que o governo cumpre esse papel. Este governo, como seria outro governo. Porque o problema é maior, o problema não é este governo. Senão eu acho que derrubando o Geisel eu resolvia o problema da ditadura. Né? Derrubando o Collor, a gente resolve o problema do Estado. Derrubando a Dilma, a gente resolve todos os problemas de um país que está afundando com a sua economia. Para além da corrupção, afundando a sua economia. E também temo, por umas análises, eu acho que a revolução tão sonhada, né, a revolução socialista, tão sonhada por muitos, na verdade eu discordo um pouquinho, ela está muito longe, ela está cada vez mais longe, ela está cada vez mais longe da gente, porque infelizmente, talvez, como o colega tinha falado há pouco, talvez a revolução que a gente vai acabar vendo acontecer, se a classe trabalhadora não se organizar, é a revolução do Bolsonaro. É a revolução do Onyx Lorenzoni, é a revolução do Caiado. São essas revoluções que talvez a gente acabe vendo se a classe trabalhadora não se organizar. Nós precisamos sim romper com as lógicas da fábrica do século XIX, porque nós somos uma categoria de Estado. Qual é o nosso papel como categoria de Estado e braço do Estado no conjunto e no contexto do movimento da classe trabalhadora, já que nós não produzimos valores, nós não produzimos objetos. Então essas reflexões políticas são importantes que a categoria faça, e dentro dessa conjuntura é fundamental que a gente tenha claro que conjuntura a gente tem para, inclusive, negociar os nossos projetos, e que conjuntura econômica, social e política nós estamos inseridos para ver o que a gente pode negociar, o que a gente pode obter e o que a gente pode construir. Obrigado. Obrigado. Fagner é o próximo, em seguida Sérgio Amorim. Só, pessoal, tem um púlpito aqui para filmagem um pouco melhor, até pelo ângulo. Se puderem utilizar o espaço na hora da intervenção. Um outro pedido também, o pessoal que está no fundo conversando atrapalha um pouco nas intervenções. Se puder seguir a conversa lá fora, ajuda bastante. Fagner tem 3 minutos. Iniciar saudando todos os presentes, trabalhadores do Judiciário Federal, que estão presentes no nosso maior congresso que a categoria já fez, os nossos palestrantes, a mesa, e já partir para a intervenção propriamente dita, que nesse debate que está posto, a nossa categoria está vivendo, na verdade, uma intensa campanha salarial, que não se encerrou ainda. O último sindicato da nossa categoria em greve suspendeu a mobilização no início dessa semana que está passando ainda, que ainda está acontecendo. Então, a nossa campanha salarial ainda não teve um fim. Não teve um fim em função, sim, da inteligência de um governo. Um governo que segue uma lógica que a gente está aqui discutindo, entre tanto um debatedor, que é um sociólogo, que trouxe alguns aspectos, quanto outro, que é um economista, também trouxe outros aspectos, mas, essencialmente, são 2 lados para enxergar a mesma situação, que é a lógica do capital sendo aplicada à economia brasileira, que não foge da discussão que está colocada em nível mundial. Para tratar do nosso reajuste, a gente necessariamente tem que tratar do ajuste. O que impede, nesse momento, o nosso reajuste, ou que tentam impedir o nosso reajuste, não só nosso, dos trabalhadores do serviço público de modo geral, dos reajustes dos aposentados, do reajuste digno do salário mínimo, é o ajuste fiscal que outros governos, sim, de diversos partidos, governos do PSDB, que antecederam esse, mas
De fato, todo e qualquer governo, essencialmente representando o Estado, trabalha dentro de uma loja, a exceção de... A gente não tem ainda uma experiência socialista plena no momento atual para servir como paradigma, mas todos os estados, de modo geral, aplicam a lógica do capital. Mas, com tamanha profundidade, com tamanha subserviência ao imperialismo, com tamanha subserviência ao sistema financeiro, aos banqueiros, ao empresariado, ao agronegócio, à bancada da bala, à bancada da Bíblia, ao que há de pior dentro do Congresso Nacional, não se esperava isso de um governo que foi eleito pelos trabalhadores. Um governo que eu votei em 2002, que se prosseguiu no tempo, não votei mais. Votei em 2002 e ele deu. Depois da traição de 2003, não contou mais com o meu voto. Mas não tem como negar, mesmo os companheiros que fazem a defesa desse governo, os sindicatos, tal, tipo, tem o direito de fazer isso, tem sim o direito de serem filiados e fazer defesa do projeto político que entendem, reconhecem que não se esperava isso e que é algo que compromete a correlação de forças entre a classe trabalhadora e o capital. Porque justamente daqueles que se esperava uma alternativa, que a esperança que a esperança superasse o medo, foi justamente o oposto do que se viu. Infelizmente, foi uma frase dita por uma ministra do STF, que não gosta da confiança e que representa, sim, o que há de pior também dentro da organização do Estado. Mas, infelizmente, o cinismo, nesse momento, está superando a esperança. E a ajuste fiscal sendo colocado na conta dos trabalhadores do Brasil, nós, inclusive, é uma demonstração disso. Obrigado, Fagner. Próximo, Sérgio Amorim. Já prepara Alain, o quarto a falar. Só pedir antes o apoio aqui para a gente verificar o cronômetro aqui ao lado. Amorim tem 3 minutos. Bom dia a todas, a todos. Quero saudar aqui os palestrantes, a direção do sindicato, a diretora e os diretores presentes da nossa FENAJUF, e começar a minha fala falando da contradição que encerrou a fala aqui do Fagner, foi muito pontual, né, que é a esquerda elogiando a direita. Isso está acontecendo cada vez mais no nosso país, e a gente precisa começar a entender o foco e a motivação disso. O Silvio falou exatamente disso no começo da fala dele, na ascensão da direita, né? E eu tenho medo que uma revolução, viu, Plínio, vá para essa linha, como disse o Paulinho, né? No momento hoje, o processo revolucionário do nosso país está mais para retroagir em direitos do que em avançar em direitos. Mas falou também com muita propriedade e fez uma crítica muito contundente, com a qual eu concordo, inclusive, fez uma crítica muito contundente com relação à ação das esquerdas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma crítica contundente da ação das esquerdas, a gente vê a direita ganhando corpo no país, e isso é possível que tenha uma correlação entre uma coisa e outra, né? O Plínio falou em mudar o Estado, falou que o sindicalismo tem que ter referência política, e com isso eu concordo totalmente com ele, tem que ter referência política, e nós compomos aqui um sindicato que é um coletivo de contrariedades, né? A gente tem aqui 3 teses de análise de conjuntura, a gente tem uma série de outras teses que são contraditórias, em algum momento serão votadas, nós teremos eleição à plenária ao Congresso da FENAJUF na semana que vem, que vai ser votado, e a gente convive nisso com uma direção sindical atualmente, e uma direção da FENAJUF, que daí tudo bem, é uma direção privilegiada, mas a direção do Sintrajuf hoje é uma direção composta que leva todos os cargos, a chapa eleita leva todos os cargos, e no entanto é uma direção que vive exatamente essa mesma contradição que vive a nossa sociedade e que nós estamos criticando aqui, né? É uma direção que tem parcelas da direita, parcelas da esquerda criticável, né? Que o Silvio fez a crítica aqui, e que a gente não tem conseguido conciliar a luta.
Quer dizer, nesse sentido, a gente começa a achar que a nossa derrota foi uma vitória do acúmulo de forças, como se nós não estivéssemos acumulando forças há 15 anos, há 17 anos, desde que fundamos o nosso sindicato, que faz aniversário hoje. Então, para concluir a minha análise, eu queria que os palestrantes se referissem a isso e nos dessem uma resposta, um norte, né, com régua e esquadro, como disse o Plínio. Quando a gente vê a nossa categoria no Congresso, lutando corporativamente, aplaudindo a direita e aplaudindo essa esquerda questionável, quando ela se refere aos nossos reajustes, né? Isso é resultado da nossa luta. A gente tem que compreender para onde nós estamos levando a nossa luta. E a nossa luta pode estar indo para o desfecho exatamente de empoderar essa direita que quer mais, que quer menos concessões, menos direitos e que certamente está do lado da classe trabalhadora. Por fim, uma categoria que nacionalmente e aqui no Rio Grande do Sul se desvincula da maior central sindical e não consegue mais acumular força para encontrar o seu norte, a sua referência política, pode estar ligado também ao insucesso da nossa luta, que nunca foi tão árdua como hoje. Obrigado. Alô, já prepara Paulo Cícero. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, em especial aos mestres Plínio e Silvio, que dão essa contribuição valiosa para o nosso Congresso. A direção do nosso sindicato e a direção da mesa, que fez valer mais uma vez, né, as nossas premissas todas de alargamento da democracia. Quero colocar para os companheiros que aqui eu escuto duas palavras, esquerda e direita. Esquerda, mas qual esquerda que representa alguém no espectro da política nacional? A esquerda, que foi para o Congresso Nacional a semana retrasada e votou pela anistia de todos os bandidos desse país que mandaram dinheiro para o exterior. Essa é a esquerda brasileira? Essa é que eu lutei a vida inteira? Essa é a esquerda que oportuniza bandidos de toda ordem, traficantes, assaltantes de banco, que mandaram dinheiro para o exterior, são anistiados, pagando uma multa de 15% e 15% de imposto de renda, quando no meu salário, no fim do mês, são 27,5%, mas bandido paga 15%, viu? Que esquerda maravilhosa é essa que me representa no Congresso, e essa é uma parcela que botou 50 votos pela não emissão das cédulas nas eleições. Isso me representa? É óbvio que não. Para não falar aqui, meus companheiros, nas estradas que estão sendo doadas para a burguesia nacional e internacional, para as terras que aprovaram na Câmara dos Deputados, a venda de terras do Brasil para o exterior. Os aeroportos que estão sendo privatizados, a economia nacional entregue na mão da extrema-direita, materializada na pessoa de Joaquim Levy. Tem responsável por isso ou não tem? Entregue a produção primária desse país, que é do que nós vivemos realmente, para Cátia Abreu, a representante da UDR. É verdade ou não é? Que esquerda é essa, companheiros? Como é que é o nome disso, meus companheiros? Eu vou concluir, é pouco tempo, eu sei, mas eu vou continuar vindo aqui e dialogando com os companheiros, dialogando com fatos. Eu não vou dialogar com os companheiros com ilusões ou com sonhos, porque os meus sonhos, eles estão transformando o meu sonho de sociedade socialista, de sociedade livre, justa e igualitária num pesadelo. É isso que os partidos ditos de esquerda estão fazendo comigo dentro do Congresso Nacional e dentro da sociedade. E um governo neoliberal
explorador e pior, porque os empresários estão felizes demais, os banqueiros estão felizes demais, Concluindo. o agronegócio está livre, leve e solto. Essa é a conjuntura que eu quero discutir com os companheiros. Paulo Cícero, depois Nayara. Pessoal, eu vou ser breve. 3 palavras. Primeiro assunto, esse governo não é de trabalhador. Por quê? Vocês viram lá, nós somos trabalhadores e nos ralaram. Congresso, Executivo, Judiciário, mídia, todo mundo contra nós. Estamos todos contra nós. Não é trabalhador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, lealdade. Representante sindical que defende o governo, para mim, não me serve. Não quero que nem vá para Brasília lá. Fique por aqui mesmo. Não me serve. Ou é sindicalista ou é do governo. Não tem dos 2 termos. Não tem os 2 termos. Terceiro. Mas agora chegou a hora da união. Não vem me falar de briguinha de técnico. Vou respeitar a palavra aqui, ó. Mal educado. O que eu estava dizendo, a terceira palavra que eu vou dizer agora é união. Não vem falar de assuntinho de técnica com analista, isso é briguinha interna, vamos resolver isso depois. Nós lutar pelo nosso arroz lá em Brasília, vamos tentar. E não arquivar esse negócio daquilo, a única coisa que nós temos, e negociar sempre para cima. Tem que arrancar alguma coisa, em janeiro, inclusive, agora. O restante do meu tempo, eu vou passar para o Camargo, para ele dar uma síntese do que ele falou, no sentido que o que eu falei com ele, inclusive, que novas formas de luta, tecnologia é a ideologia do futuro. Como é que se elegeu o presidente dos Estados Unidos? Na internet. Sim, nós podemos. Logo, explica para o pessoal mudar a forma de luta. Essa aí está passada, certo? Obrigado. Obrigado, Cícero. Nayara, depois Rodrigo Mércio. Tem meu tempo para falar aqui. Ele vai... Ao final, nós vamos ceder o tempo aos panelistas. Não estou cobrindo a bandeira do sindicato, mas aproveitando o meu momento de luta diária, porque a revolução se faz diariamente, né, Plínio? Para colocar a bandeira da minha luta também aqui, como uma luta necessária que se constrói no dia a dia, né? Saudar os companheiros da mesa, saudar os companheiros e companheiras que abriram mão do final de semana para fazer um debate tão importante, né? Dizer que existem 3 teses de conjuntura no caderno, e o companheiro Plínio poderia ter assinado uma delas, inclusive pela forma como se posiciona na mesa, o que significa que a direção do sindicato escolheu bem os seus painelistas, que uma das teses defendidas pelos companheiros da direção vai exatamente na linha do que o companheiro falou. Eu não discordo de tudo, efetivamente, porque acho que algumas coisas são de conciliação da esquerda que a gente deveria estar conseguindo fazer na luta diária e não consegue. Mas algumas coisas me chamam a atenção porque a gente está num Congresso do Judiciário Federal. Eu, como uma militante socialista de movimentos sociais, né, do feminista, do LGBT, do sindical, eu me coloco como uma pessoa revolucionária. Como eu disse, a revolução a gente constrói no dia a dia, num processo de luta que vai se acumulando, sem negligenciar a luta dos jovens, como o companheiro falou lá na ponta, né? Sem negligenciar a luta das mulheres, sem negligenciar a luta do povo negro, do povo indígena, que hoje são absolutamente atacados. Eu fiquei imaginando a gente montando uma milícia armada do Judiciário Federal, com a fala do Plínio, na verdade. Fiquei imaginando a possibilidade de fazer isso. Dizer que nós, lutadores sociais que estamos aqui, somos socialistas e revolucionários é uma verdade. Dizer que essa categoria é um grande equívoco de avaliação, na minha verdade, né? Nós somos um braço do Estado constituído e um braço que luta, inclusive, por dentro da instituição. A gente, enquanto lutadores sociais, tem o dever de questionar as estruturas que são construídas para a opressão da classe trabalhadora. Eu trabalho na justiça do trabalho, que é uma justiça de conciliação, né? E revolução com conciliação não é exatamente 2 termos que a gente consiga colocar do mesmo lado. Mas, no entanto, a gente tem um papel fundamental,
que é o papel de questionar, por exemplo, as estruturas desse Poder Judiciário. Na pauta do nosso Congresso, além da conjuntura, a gente tem a análise, por exemplo, da democratização do Judiciário, que nós, enquanto servidores de luta revolucionária, estamos negados a fazer. A sociedade está fazendo isso lá na rua, né? A plataforma dos movimentos sociais, que no último Congresso JUF a gente se dispôs a assinar e a estar trabalhando junto, realizou mais de um seminário esse ano, trabalhando quais são as nossas reivindicações para a democratização do Judiciário. Democratização necessária e urgente para que a gente possa construir lá no futuro essa revolução que possa efetivamente mudar a sociedade brasileira e a sociedade nacional. A gente não falou, e eu gostaria que os painelistas pudessem tocar um pouquinho nisso, na questão do hipercapitalismo, né? A gente tem um movimento de hipercapitalismo no mundo hoje que os sociólogos, inclusive os economistas, trabalham como sendo um movimento que está acontecendo por baixo dos panos, através dos acordos internacionais que são subscritos pelos Estados Unidos, junto com a União Europeia, e que tentam pressionar os países da América Latina e da América Central a assinar, e que dependeria a transformação do hipercapitalismo. E no hipercapitalismo, se a gente lê o Karl Marx, a gente vai ver que a gente vai chegar de novo, né? Na leitura do Marx, a gente poderia tirar isso muito forte, a gente chegaria de novo à escravidão. Eu, como não quero ser escrava, defendo o socialismo e vou lutar diariamente em todos os movimentos que eu tiver, inclusive ouvindo tempo do pessoal que não gosta muito da nossa luta. Obrigada, gente. Próximo, Rodrigo. Já prepara Fabrício Loguercio. Bom, eu quero dizer que eu pedi tempo porque passou do tempo. Eu também sou a favor da luta, assim, dos gays, do LGBT, totalmente a favor de todas as lutas que são da área social. Ao invés de fazer uma análise da conjuntura, eu quero privilegiar os painelistas e perguntar para o Plínio se essa questão que ele colocou no início, muito bem colocado, sobre a identidade, que o governo está numa crise de identidade, se isso tem a ver com a história do próprio partido que hoje está no governo, que é uma história de um partido que iniciou em meio aos sindicatos, numa luta corporativa, sim, pessoal. Sindicato é um espaço corporativo, o que não significa que não tenha que ter norte político. Tem que ter norte político, mas o espaço sindical, pelo amor de Deus, quem sabe história sabe o que é um espaço corporativo, sim. Nós não podemos esquecer disso. Se isso tem a ver com a história do próprio partido, que em determinado momento alçou o governo junto com a direita, o Partido Liberal era o partido de direita, né, e em determinado momento ficou que nem aquele cachorro que o pessoal comenta, assim, é um cachorro que tem dois donos. De um lado tem a direita, tem os banqueiros, do outro lado tem a história de privilegiar os mais necessitados, e nesse momento está numa encruzilhada, que não sabe se vai defender o quê. Eu percebo, e eu quero que o Plínio escolha sobre isso, que essa crise de identidade é justamente pela postura ambígua. Porque quem é da direita acha que o PT é comunista. E quem é da esquerda acha que o PT é de direita. Como é que pode acontecer isso, né? Então, eu gostaria que seja discorrido essa crise de identidade de um partido que está no governo hoje. Claro que a relação de direita e esquerda tem muito a ver da sua posição, né? A posição que tu assume, tu vai ver quem é direita e quem é esquerda, né? Então era isso aí. Praticamente eu não quero fazer análise, porque eu acho que esse momento é do painel, pessoal. Eu vi aqui a primeira fala aqui do colega, não falou sobre conjuntura, falou sobre outras coisas, né? Seria isso. Ok, obrigado, Rodrigo. Fabrício Loguercio, depois Andrés. Bom dia, colegas. Queria saudar a todos e todas, a mesa, parabenizar pelos painelistas. Eu queria só fazer um diálogo com o tema e com a apresentação. Eu acho que foi tocado muito assim, de passagem, sobre o neoliberalismo, que hoje, esse projeto de neoliberalismo, que não é igual capitalismo dos nossos dias, porque
existem muitos países capitalistas que não assinaram essa cartilha, que não seguiram por esse caminho ditado, sobretudo, principalmente, pelos Estados Unidos, e ele se inaugurou a partir de outubro de 79, quando o Banco Central americano unilateralmente decidiu que a taxa de juros dos empréstimos ia de 2% para 20%, e se inaugurou nesse período. Dá para se dizer que a data de criação, apesar de que já tinham teorias defendendo isso anteriores, e se consolidou com o consenso de Washington em 89, daí para frente, é um projeto que está ligado ao sistema, pode chamar sistema produtor de juros, capital especulativo, que não é o capital financeiro. É diferente, porque o capital financeiro se desenvolveu todo o século XX e não precisava de desregulamentação financeira para crescer. O neoliberalismo, ele tem isso como principal. Os países precisam ter, não pode ter regulamentação financeira. Precisa ter o livre trânsito de capital para esse capital fictício, que hoje é em torno de 700 e poucos trilhões de dólares, enquanto que o PIB mundial é 265 trilhões de dólares, ou seja, é um capital que está desvinculado da produção. Um minuto. E esse capital, para ele crescer, ele submete os países. Então, hoje, foi falado aqui do Brasil ser dependente. Para mim, o Brasil não é dependente, o Brasil é submetido. Assim como grandes países que se submeteram à força esse projeto do neoliberalismo, que tomou o poder nos Estados Unidos, na Europa e diversos outros países, submete os países para a sua exploração. Hoje nós vemos aqui, nós estamos entre dois impasses. Um governo submetido a aplicando um ajuste fiscal em que 0,5% da elevação de taxa de juros é maior do que todo o crédito criado com o ajuste fiscal, o crédito orçamentário, 0,5% da elevação da taxa de juros causa um déficit orçamentário muito maior do que todo o crédito. Esse é, por um lado, que nós temos que lutar contra esse ajuste fiscal, e, por outro lado, para concluir, mesa, está um projeto de derrubar esse governo, através de um golpe, em que o programa do golpe está baseado em 4 fatores. Quem defende esse aspecto está defendendo a entrega do pré-sal para as petroleiras norte-americanas, a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Federal, está defendendo o fim da legislação trabalhista, do projeto de o negociado vale mais que o legislado, e está defendendo o fim da estabilidade do servidor público. Esse é o programa de quem quer derrubar o atual governo. Esses 4, quem defende isso, está defendendo este programa. Fim da estabilidade do serviço público, fim da legislação trabalhista, a entrega do pré-sal e a privatização da Petrobras, da Caixa e do Banco do Brasil. Obrigado. Próximo, Andrés. Por último, Rafael Scherer. Microfone. Pega ele. Bom dia, colegas. É uma satisfação estarmos aqui e termos o congresso que superou o nosso congresso anterior, que já tinha sido o maior da nossa história, e acho que esse é um ponto de afirmação dessa gestão que vem impulsionando e estimulando o incremento da participação dos colegas do Judiciário Federal. Não é por acaso que nós batemos recordes atrás de recordes em participação em assembleias, em atos, em caminhadas, e o Congresso talvez coroa todo esse processo de incremento da nossa participação. Bom, em relação ao ponto do momento, o colega estava colocando assim, em relação ao programa daqueles que querem fazer a derrubada do governo. Mas nós temos, e foi trazido para cá, um dos limites da nossa discussão, que é sim o limite
da discussão da pauta corporativa da nossa luta. E é muito importante que, para a inclusão do conjunto da categoria como um todo, que nós não vejamos posturas e processos como no Congresso passado, em que se colocou, por exemplo, um constrangimento de se perguntar, olha aqui, quem é que votou no PSDB? Este é um processo de constrangimento que não quer, e estes colegas têm que serem trazidos para dentro do sindicato. E é isso que tem que ser feito, o diálogo com esses colegas, não o alijamento, não o constrangimento. Um minuto. E se há um ascenso de forças reacionárias e de direita, sabemos sim que muito colaborou isso com a traição que foi desenvolvida pelos sucessivos governos ditos de esquerda, que colaboraram sim para esse ascenso. E parece que esse ponto sempre é um tanto negligenciado. Acho que em relação à nossa pauta aqui de hoje, um dos principais objetivos aqui é um debate franco e esclarecedor das posições, inclusive das forças políticas que compõem aqui o Poder Judiciário Federal, em relação ao programa que tem para a categoria. Tem algumas posições anfíbias que apostam no suposto e falso apartidarismo, independência, e nós já tivemos uma experiência, inclusive na federação, de colegas que foram eleitos com esse discurso e foram lá e fizeram a colaboração com o governo. Então, colegas, aqui, por favor, vamos fazer, tomara que possamos fazer um debate franco, de alto nível, e que sejam esclarecidas todas essas posições, porque elas vão nortear, e aqui nós temos um espaço de consolidação para verificar qual o perfil de federação que nós queremos ter. E nós queremos ter uma federação de luta que se afaste do campo da ordem e que venha para o campo de luta. Inclusive todos os colegas que queiram dialogar com esse processo. Obrigado. Último inscrito, Rafael Scherer. Bom dia, colegas. Que coisa, né, o que aconteceu com o senador Delcídio do Amaral essa semana, né? Pobrezinho, tão honesto. Os meus agradecimentos a todo mundo que compareceu ao maior congresso da nossa história. Isso evidencia que a participação política aqui na categoria está aumentando, e isso sim é uma conquista, né, de todos nós, da direção e de todo mundo que está fazendo a nossa luta. Parabéns também aos painelistas, né, muito boas as exposições. Gostaria de começar falando sobre a crise econômica que a gente vem passando aqui no Brasil, que é uma crise política também, uma crise social, né, e é um momento onde as máscaras caem, né. No momento que a economia está crescendo, o governo consegue dar uma fatia do bolo para os ricos, dar uma migalha para os pobres, e parece que todo mundo está ganhando, né? Parece que existe um governo de conciliação de classes. Agora, quando esse crescimento econômico cessa, o governo tem que escolher um lado, né? E aí, o governo do PT, a gente sabe que escolheu não dar nem a migalha mais para os pobres e para a classe trabalhadora, né? Então, eu acredito que o Partido dos Trabalhadores pode sim ser chamado de Partido dos Traidores dos Trabalhadores, né? Sem problema algum. E é um partido que, ao mesmo tempo que joga o peso da crise nas costas dos trabalhadores, garante quase 50% do orçamento da União, né, para o serviço da dívida pública, né, para juros e amortizações. Né, quer dizer, esse ano está em quase 1,35 trilhão de reais a fatia do orçamento da União, né, que sai do nosso bolso, né, e que vai para o bolso dos banqueiros e das famílias mais ricas do país. Aí eu pergunto, que esquerda que é essa que está no governo, que alguns companheiros aqui tanto defendem, né? Que esquerda que chama o Brasil de pátria educadora e tira recursos da educação, né, que aumenta cada dia a taxa de juros, onde está o imposto sobre as grandes fortunas, né? Que esquerda é essa?
Eu me pergunto que esquerda é essa que vocês defendem tanto também no sindicalismo, que zomba da luta da categoria. Isso, com certeza, na minha opinião, é uma postura de direita. É zombar da luta, é defender o governo até o fim, o governo que a gente sabe que não está do lado dos trabalhadores. E, sim, o veto, a gente sabe que foi uma luta dura, foi a maior greve da história da nossa categoria, né? E nós, esse ano, fomos a única categoria que tínhamos alguma chance de furar o ajuste fiscal da Dilma e dos banqueiros. E a nossa luta foi hercúlea, quase derrubamos o veto, né? E o veto só não caiu porque teve muita gente que, em vez de lutar, preferiu defender o governo e não mexeu uma palha para derrubar o veto. Obrigado. Obrigado, Rafael. Então, pessoal, vou passar a palavra novamente para os painelistas, para as considerações finais. Vamos inverter a ordem inicial. Agora começamos então com o Plínio, a seguir o Silvio. Claro. Bom, tem muita questão aqui e é impossível responder tudo, mas eu vou tentar alinhavar o que eu entendi que foi colocado aqui, especificamente no que eu posso falar. Eu queria começar com o que falou o Andrés, da importância do debate franco. Isso é um avanço, né? E o debate franco, ele tem que ter como objetivo a gente ir à raiz dos problemas. E para a gente ir à raiz dos problemas, nós não podemos ter medo de ver as coisas. Eu vou falar uma coisa brevemente aqui. O Marx, o jovem Marx, quando ele refletia sobre a realidade brasileira, alemã dele, ele dizia que a Alemanha vivia a miséria alemã. E que o alemão compensava a sua miséria com a efervescência e a especulação intelectual. E disto saiu o idealismo, surge o idealismo, e a ideia de resolver os problemas do mundo pelas ideias, pelo campo do racional. É o Hegel. Todo o trabalho do Marx é uma crítica ao idealismo. Pois bem, o Brasil vive, não diria a miséria brasileira, vive a indigência brasileira. Como é que a sociedade, como é que a burguesia compensa esta indigência? Com a ignorância. Se o alemão compensava com a efervescência e com o idealismo, nós compensamos com a teoria da ignorância. Da onde sai a praxis, a prática de partir para a ignorância. E vocês sabem muito bem que quando a burguesia brasileira fica apertada, ela parte para a ignorância. O que é partir para a ignorância? A teoria da ignorância é negar a realidade. É pegar um governo de direita e falar que ele é de esquerda. Isto é que é partir para a ignorância, né? Isto é que é a teoria da ignorância. Então, nós temos que ver a realidade. E só o esforço e a luta da categoria de falar, nós não vamos aceitar a impostura, nós queremos ver a realidade e vamos debater a realidade. Isso é um avanço incrível e isto era impossível 5, 6 anos atrás. Bom, segundo, qual é a polarização da luta de classes? Hoje, concreto. Vamos no concreto, porque a luta é concreta. É o partido do ajuste e o partido contra o ajuste. São dois partidos que tem aqui. O partido do ajuste tem o braço envergonhado e tem o braço entusiasmado. Mas os dois estão no partido do ajuste e os dois votam juntos. Votaram juntos, por exemplo, a lei antiterror, imposta pelas agências de risco. Então, é isso que é o concreto.
Então, tem o partido, vamos manter o país tal como ele está, com ajuste, e tem o partido, não vamos aceitar o ajuste, vamos construir o Brasil para todos os brasileiros. A luta de classe polariza entre revolução, vamos mudar as coisas, e contra-revolução, vamos manter as coisas. E é muito claro quem está em cada um desses dois partidos. Só não vê quem não quer ver, mas não pode impor o tapa, a cegueira para o conjunto da classe. Fiquem eles cegos, achando que são de esquerda. Bom, tem uma segunda questão que foi colocada aqui, importante, que é como lutar na conjuntura. Como é que a gente tem que lutar? Para mudar o Brasil, nós temos que construir força política para mudar o Brasil. Se não tiver, nós queremos mudar, mas nós não vamos conseguir mudar. E para construir força política, nós temos que fazer diferente daquilo que foi feito anteriormente, porque a construção política anterior do PT, do qual eu fiz parte, não conseguiu mudar o Brasil. Então, nós já não sabemos exatamente o que fazer, mas já sabemos precisamente o que não fazer. Por exemplo, não fazer como o PT. Isso a gente tem que entender claramente. Né? O que isso quer dizer, na verdade? Né? Porque vem essa coisa do teoria da ignorância é fogo, porque é o seguinte, não, se você for contra, você é do golpe. Não. Na verdade, quem está no Estado brasileiro é do golpe. O Partido Moderado deu um golpe no povo brasileiro. Falou, não faço ajuste nem que a vaca tussa. E a primeira coisa que fez foi ajuste. Então não venha falar de golpe, porque os primeiros que deturparam o sistema representativo foram os, digamos, representantes do PT. Nós somos contra qualquer tipo de golpe. Nós somos a favor de falar as coisas claramente, tirar as consequências e lutar até o fim. É isso que a gente tem que fazer. Bom, para isso, nós temos que mudar. Tem que ter uma outra agenda. Qual é a agenda? Porque quando a gente fala assim, revolução, as pessoas dizem, mas revolução é um negócio muito amplo. Então, como não dá para fazer revolução, nós vamos fazer o menos pior. E é esta questão que está posta. Como sair da sinuca de bico que coloca o povo brasileiro com uma escolha binária, o péssimo e o muito ruim. O péssimo e o menos péssimo. Nós não queremos nem o péssimo e nem o menos péssimo. Nós queremos o bom. Essa que é a questão. E nós podemos ter o bom, mas para isso nós temos que fazer diferente. O que é a revolução? É muito claro, é muito concreto, não é assim abstrato. O que é mudar o Brasil? Por exemplo, o que é fazer, como é que a gente faz escola pública de qualidade? O Alckmin não vai fazer, lá em São Paulo não vai fazer. Estão há 20 anos no poder, só piorou a escola. Os meninos estão entrando na escola e falando, espera aí. Não roube a nossa escola, nós queremos fazer escola. Como é que faz transporte público? Os meninos foram para a rua e falaram, aqui tem que ter transporte público. Como é que a gente defende o nosso território? Estatizando a Vale. Estatizando a Vale e não fazendo cumplicidade com a Vale. Porque a Vale já mostrou que ela não sabe cuidar do território. São coisas muito práticas. Nós temos que... O que é a Revolução Brasileira? Que parece que a Revolução Brasileira é reforma agrária, reforma urbana, política social, funcionário bem pago. Isso é que é. E dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer contra os que estão no Estado brasileiro. Estejam eles travestidos, de esquerda ou não, tanto faz, é um bloco só. E na hora H, votam juntos. E a classe está vendo que eles votam juntos. Votam juntos o ajuste, votam junto a lei antiterror, eles votam juntos. E o que é o ponto fundamental aqui? Nós temos que reconstruir instrumentos da classe trabalhadora. E nós não sabemos como fazer isso, vamos tatear. Mas nós sabemos o que não fazer. Não fazer como o PT. Não fazer um programa democrático popular. Não vender ilusão para o povo. Não mentir para o povo em hipótese alguma.
É isso que nós temos que fazer. E o caminho vai sendo mostrado. Qual é o caminho? É o caminho da rebelião. É o caminho da desobediência civil, é o caminho dos estudantes paulistas de 14, de 15 anos, que eu fui lá visitar, que pegam a escola porque dizem, aqui nós queremos estudar, e não queremos fazer economia com a educação, e muito menos negócio com a educação, que é o que quer o Alckmin. E é isso que a gente tem que fazer. A história está ensinando. A história coloca o problema e a solução do problema. E nós temos que ter a coragem de enfrentar este momento histórico, que é um momento dramático do povo brasileiro. As próximas décadas serão décadas de luta. E esta briguinha do mimimi, do ruim contra o muito ruim, isso tudo vai ser varrido do mapa. Nós precisamos construir força política. E nós estamos avançando lentamente, mas firmemente para isso, porque este debate, com esta seriedade, não seria possível no oba-oba daquela farsa, daquela impostura que foi o neodesenvolvimentismo, que é este governo completamente mancomunado com o grande capital, com a corrupção deslavada. Obrigado. Obrigado, Plínio. Passo a palavra, Silvio Camargo, para suas considerações finais. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar aqui no Congresso, pelo segundo ano consecutivo. Vou começar e terminar minha fala pelo ponto relativo ao próprio tema da mesa, que é a conjuntura. E dizer que, quando eu fui convidado, eu fiquei pensando, bem, afinal de contas, o que é exatamente que se fala num painel de conjuntura? Então, eu lembrei de quando eu era militante do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, há mais de 20 anos atrás, né? Entre outros sindicatos nos quais eu militei nessa cidade. E fiquei pensando que havia um script, um roteiro nas análises de conjuntura, né? E que talvez não correspondam justamente àquilo ao qual eu me propus na minha fala hoje, que é refletir sobre o fato de que nós precisamos atualizar a maneira pela qual nós pensamos a realidade e talvez a maneira, inclusive, pela qual nós pensamos o próprio conceito de conjuntura. Tá? Pois bem, a minha fala, ela inicial, se estabeleceu em torno de 2 pontos, e eu vou tentar, a partir dela, incorporar algumas questões que foram aqui colocadas, muito bacanas, por vários dos colegas, companheiros que intervieram. Eu tentei falar sobre o fato de que nós estaríamos vivenciando hoje uma nova etapa da dominação capitalista, que faz com que o estágio atual que nós vivemos seja diferente daquele de etapas históricas anteriores da história do modo de produção capitalista. Primeiro. Segundo, o fato de que nós vivenciamos hoje uma nova etapa da história do modo de produção capitalista implica em que as esquerdas, de um modo geral, e a esquerda brasileira, precise repensar a maneira pela qual esta dominação hoje se estabelece. E é aquilo que parece, de um modo geral, não estar acontecendo. E eu centrei a minha fala quanto à importância de nós pensarmos sobre que papel efetivamente ocupa o trabalho, a ideia de trabalho, nas formas de sociabilidade contemporânea. E aí, assim como Plínio, eu vou recorrer a Karl Marx, que em 1857 escreveu um livro, antes de publicar a sua grande obra, O Capital, chamado Grundrisse, né? Onde Marx fala sobre qual a tendência do capitalismo com o avanço tecnológico. E vejam vocês, sendo aqui bastante didático, qual o epicentro da teoria marxiana, que é a teoria do valor, trabalho? Que, em última instância, é aquilo que explica a existência do modo de produção capitalista. Diz Marx que
o valor das mercadorias é, de um modo geral, determinado por uma coisa chamada trabalho abstrato, que decorre do tempo de trabalho social geral empregado na produção de mercadorias. E esse é o núcleo em torno do qual se estabelece o próprio processo de exploração capitalista através da expropriação do tempo de trabalho alheio. Só que Marx, nesse livro, vejam, Karl Marx, 1807, diz o seguinte, que com o avanço do capitalismo, a tendência crescente é que cada vez mais seja necessário menos tempo de trabalho para a produção de mercadorias, porque o avanço tecnológico vai crescentemente fazendo com que o tempo de trabalho deixe de ser o núcleo fundamental articulador da produção da riqueza e do valor. Isso soa estranho, de um modo geral, para amplos setores da esquerda, que insistem no fato de que nós temos que nos ater a uma centralidade do trabalho, como se toda a história humana, desde sempre, necessariamente estivesse articulado em torno a essa ideia do tempo de trabalho. O que eu tentei dizer para vocês? Que a dominação capitalista hoje, ela continua a se apoiar na expropriação do tempo de trabalho alheio, inclusive no tempo de trabalho do servidor público, mas ela hoje adquire um outro patamar porque ela se apropria de outros tempos da vida, que não só o tempo de trabalho, que é o tempo quando vocês saem do escritório, saem de onde trabalham, entram no automóvel, ligam o rádio, vão para casa, acessam o celular e assim por diante. E faz com que, por exemplo, nós professores, trabalhemos não 6, 7 horas por dia, trabalhemos quase 24 horas por dia quando estamos com o nosso celular ligado. Quase que 24 horas por dia. Tá? Pois bem, isto quer dizer o quê? Quer dizer que pensarmos sobre o tempo de não trabalho, ou o nosso tempo livre, significa nós pensarmos sobre a maneira pela qual se estabelece a nossa consciência enquanto trabalhadores, ou a consciência de classe, como diz o Plínio, ou a consciência dos indivíduos em geral. Porque como que se forma essa consciência? Ou, voltando ao exemplo que eu dei para vocês, de 1947, do Adorno Horkheimer, a pergunta para eles é, como é que os alemães permitiram que o nazismo se estabelecesse? Por quê? Por que estamos vivendo a barbárie? Essa era a questão. Por que permitimos que milhões de pessoas estejam indo para os campos de concentração? Por que permitimos que o fascismo se estabeleça? A gente pode perguntar isso hoje também. Tá? E eles migram para os Estados Unidos e se perguntam, mas poxa vida, a barbárie também está aqui na democracia. E as pessoas estão permitindo isso. Porque os norte-americanos, no seu tempo livre, são verdadeiros idiotas, que passam o tempo todo vendo televisão, escutando rádio, fazendo qualquer coisa, menos pensando sobre a sua própria condição de dominados. E esta que é a questão fundamental sobre a qual nós precisamos pensar. Ou seja, como que efetivamente o império, sobre o qual falou Plínio, hoje exerce o seu poder. Ele exerce o seu poder não é só retirando o nosso salário, retirando o nosso tempo de trabalho, ele também cresce, se apropria da nossa vida como um todo. Vocês acham que quando vocês clicam no Facebook, no curtir do Facebook, é um simples mecanismo inofensivo, irrelevante em relação à lógica do capital? Não é. Na verdade, o capital hoje, tá? Ele necessita tanto do Facebook quanto do nosso tempo de trabalho. Ele necessita tanto da nossa curtidinha no Facebook quanto as 8 horas que nós passamos dentro do escritório. E qual que é o problema? É que as esquerdas não percebem isso. Porque continuam pensando em formas de luta, em mecanismos de resistência, que ignoram ou acham que é secundário aquilo que nós fazemos no nosso tempo de vida, quando a gente vai ali para a rua, ali para fora. E aí nós continuamos lutando e mobilizando recursos que são os recursos do proletariado do século XIX. E essa é que é a questão que me parece que nós precisamos refletir. Vejam vocês que das 3 teses aqui defendidas, aí eu me sinto confortável, aquilo que eu estou aqui defendendo não está em nenhuma delas, né? Então, eu já comecei aqui hoje dizendo que não sou vinculado a nenhum partido, falo como acadêmico, aliás, acadêmico de um ramo muito específico da sociologia, que é a teoria sociológica, tá? E, portanto, aquilo que eu estou falando não está, em princípio, comprometido
com nenhuma das 3 teses que serão aqui debatidas, mas está comprometido com aquilo que eu entendo enquanto pensador marxista. Tá? Em relação às formas de luta, eu vou aqui dar um exemplo para vocês, de 2013, estou eu exilado, porque todo gaúcho que vai embora se sente exilado, como vocês sabem, né? Então, no exílio, aí tem as vantagens da internet, né? Que a internet também, ela representa um polo de dominação, mas também de possibilidade de resistência. Estou eu um belo dia escutando, em uma das rádios aqui do Rio Grande do Sul, um grupo de pessoas marchando na Avenida João Pessoa, quase pegando Ipiranga, em direção à sede da RBS. Né? E o jornalista constrangido dizendo, mas a população está indo em direção à sede da RBS. Né? E eu escutando no rádio, e a marcha prosseguindo. Isso lá nos protestos de junho de 2013. E eu falei, poxa vida, finalmente a galera se deu conta de onde está também o centro do poder, a quem nós devemos também dirigir os nossos ataques. Tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Por que, por exemplo, que é incomum na esquerda brasileira bandeiras tais como a luta pela redução do tempo de trabalho? Porque se o capital tem cada vez mais a possibilidade de crescer, tá, com base na tecnologia, por que nós não podemos, então, lutar também por trabalharmos menos? Ou por que as esquerdas nunca incorporam bandeiras tais como a renda básica universal, que foi defendida durante muito tempo pelo senador Suplicy? Tá? E para finalizar, que o tempo passa rápido, eu gostaria de dizer a vocês que a grande questão que se coloca, efetivamente, para os intelectuais de esquerda, para os militantes, é evidentemente o como que nós vamos sair dessa. Essa aqui é a grande questão que nos angustia o tempo todo. Quer dizer, o que nós devemos fazer para alterar o atual estado de coisas? Tá? E a resposta que eu tenho a dar para vocês é que nós só podemos alterar o atual estado de coisas se tivermos efetivamente uma plena compreensão dele. E para finalizar, uma anedota. Tá? Se vocês acham que eu não falei nada de conjuntura nesses últimos 10 minutos. Eu estava, no final dos anos 80, no Instituto Goethe, em Porto Alegre, na palestra de um filósofo polonês, que falou durante 2 horas sobre cultura de massas. E, no fim da palestra, um estudante levantou, né, e o polonês estava falando em alemão, traduzido, um estudante levantou e pediu, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a cultura de massas. E aí o polonês disse assim, em alemão, para o tradutor, mas foi justamente sobre isso que eu estava falando nas últimas 2 horas. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Pessoal, esse, como um dos painéis temáticos do nosso congresso, e conforme o regimento que nós aprovamos, ao final, né, caso apresentadas as resoluções, nós passamos ao debate a respeito delas. Foram apresentadas à mesa 2 propostas de resolução. A proposta apresentada pelo coletivo Viva Voz, que é uma resolução prevista na página 15 do caderno de teses, inclusive, e a proposta apresentada pelo coletivo Luta Sintrajuf, prevista nas páginas 13 e 4 do caderno de teses. Propostas de resolução de conjuntura. O que o Zé estava colocando antes à mesa aqui como um questionamento é por que não a defesa das teses antes da votação das resoluções? Porque o regimento já foi aprovado e o momento da apresentação das resoluções é ao final de cada painel. E a programação prevê a defesa de teses após o painel de conjuntura. Então já está superado esse debate no momento da votação do regimento. Depois vai ter defesa de tese, agora nós vamos ter a defesa das resoluções deste painel. Apresentação, sim. Apresentação das teses, defesa das teses, naturalmente, ao apresentar, defenderão seus argumentos os diferentes grupos. Temos aqui
Então, as duas teses, né, a gente precisa definir a ordem de defesa, de 3 minutos para cada uma, pedir para que um dos representantes da tese do Viva Voz, o Carline, venha até a mesa para que a gente defina a ordem. Considerando que não teve a apresentação das teses, o processo não quer passar para cima? Já aprovado o regimento. Como ímpar? Quem começa? Já aprovado o regimento. Ímpar. Para. Boa sorte. Eu quero. É ótimo. Sim. Então, agora, fazendo a defesa da resolução de conjuntura do coletivo Luta Sem Trajúfio, companheiro Cristiano, só pedir um pouco mais de silêncio no plenário, tá? Um burburinho dificulta um pouco as coisas. Vamos lá, pessoal. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Começamos a entrar, então, em alguns debates fundamentais do nosso Congresso e indo a fundo em algumas polêmicas também, necessariamente, que a gente precisa debater. E o painel de conjuntura ele vai nortear, inclusive, os debates seguintes que nós faremos, sobretudo o debate da campanha salarial, que vem na parte da tarde, e que aqui nós temos diferentes visões, sim, de como encarar a conjuntura, de como encarar a realidade na qual está inserida a nossa categoria. E acho que o painel conseguiu, mais ou menos, situar um cenário complexo e de muita dificuldade para a nossa classe atualmente. Qual a polêmica? E vou tentar me centrar nela, até pelo pouco tempo que tenho para defender a resolução nesse momento. Nós estamos em meio a uma crise econômica profunda do atual sistema capitalista em escala mundial e que está gerando seus efeitos naturalmente também sobre o Brasil. E uma crise política, resultado também vinculado a essa crise econômica, que na verdade não é só do atual governo, que é igual aos demais e reza a mesma cartilha, mas uma crise política do regime, porque atinge o governo federal, atinge o Congresso Nacional, né, dirigido por um Eduardo Cunha, reacionário e corrupto, que está fazendo acordão com o governo para se autossalvarem Dilma e Cunha nos processos de cassação e de impeachment, e que atinge também, não é bom, nós precisamos lembrar, o Poder Judiciário e as gravações, porque o Delcídio, que alguns vendiam até pouco tempo atrás como negociador que salvaria a categoria, hoje está na cadeia atrás das grades. É mais um dos elementos de uma verdadeira quadrilha que está no Planalto, no Congresso e no Judiciário, roubando a nossa categoria e o conjunto da nossa classe. Nas gravações envolvem também o Judiciário. Promessas de pressão junto a determinados ministros para soltarem os presos da Lava Jato. Essa é só a ponta do iceberg de uma profunda crise política que assola o regime e não só o governo. E acho que é importante que nós tenhamos claro aqui. Nesse período de conflito, há um fim, um esgotamento da política de conciliação levada a cabo pelo governo do PT. Nesse período de intenso conflito, há sim dois lados. Há uma ofensiva conservadora sobre a nossa classe, com retirada de direitos para que nós paguemos a conta dos lucros dos banqueiros, porque esses permanecem aumentando, enquanto os direitos são retirados, enquanto o salário é arrochado,
Tempo, companheiro. E de outro lado, importante deixar claro, uma resistência muito grande também do conjunto dos trabalhadores e movimentos sociais em todo o mundo, não só no Brasil. E nós somos parte desse movimento. Só que a polêmica central é quem está de que lado nesse momento. E nós precisamos ter claro que a onda conservadora, que vai ser defendida aqui, pelos que vão suceder, a onda conservadora não está só no Cunha, no Caiado, na ala reacionária do Congresso. Todos esses têm sido impulsionados pelo governo Dilma, têm sido defendidos pelo governo Dilma, têm se fortalecido pelo governo Dilma. E nós precisamos ser parte do movimento que vai enfrentar e resistir contra esses ataques e lutar sim por mais direitos. Não abraçado com essa quadrilha, e alguns estão inclusive atrás, mas lutando ao lado daqueles que não abaixaram a cabeça e que querem manter a independência para enfrentar o governo, seja ele qual for, por mais direitos e por mais conquistas. Não, é resolução. Ah, tá, não é tese específica. Sim, calma. É resolução. Tá. Você pode me avisar quando fechar 3? Mas são Não, nós vamos avisar. São 3. Vamos ter a mesma tolerância. Vamos te avisar quando faltam 2 e vamos. É 3? Eu me passei. Você falou 4, fala 4. Tá, fala. Eu também vou avisar quando faltar 1. A gente vai avisar quando faltar 1 para 3 e tu estende como eu fiz. Eu não tinha 4, eu tinha 3. Fala aí, Andrés. Conduz, Andrés. Agora, defesa de resolução do coletivo Viva a Voz, pelo companheiro Carline. Em primeiro lugar, quero dar bom dia a todos os companheiros e companheiras delegadas nesse congresso. O congresso que se dá há pouco mais de 30 dias antes do final de 2015, que pode decidir ou não se a gente vai ter reajuste salarial na folha no contra-cheque em janeiro de 2016. Quero entrar exatamente na discussão, porque, de fato, o ajuste fiscal que o governo federal apresenta e aplica, capitaneado pelo ministro Levi, é uma verdadeira desgraça, não só para os servidores públicos, mas uma desgraça para toda a classe trabalhadora. Nós vamos fechar o ano 2015 com quase 9% de desempregados. Isso no índice geral. Porque na juventude, o desemprego já beira 20%, que é o mesmo índice que acontecia nos países em crise na Europa logo depois da crise em 98. E que ainda permanece. Entretanto, meus companheiros e companheiras, existe uma divisão na burguesia sobre o que fazer. Um setor se jogou na lógica do golpe. Um setor se jogou na lógica do impeachment, que, na minha opinião, não serve para a classe trabalhadora. Porque é derrubar o governo para botar os tucanos, botar o PSDB, para aplicar um ajuste ainda mais duro contra nós. Ainda mais duro contra nós. Que aprendam os trabalhadores o que aconteceu com o Sartori. Demonizaram o governo anterior, abriram o caminho para o PMDB, assumiu o Sartori, logo depois ele cortou o salário, atacou os sindicatos, atacou os trabalhadores, na lógica da demonização. Mas existe uma divisão na burguesia, como eu falei. O outro setor, a Fiesp, a Firjan, dizem que tem que manter a Dilma, porque ela é a melhor presidente para garantir o ajuste fiscal. Estranhamente, é a mesma Fiesp que os diretores do Sindicato de São Paulo foram procurar para buscar apoio ao nosso reajuste salarial. E, estranhamente, é a mesma Fiesp. Ora, companheiros, não nos serve o caminho da Fiesp, não nos serve o caminho dos golpistas. A única saída positiva para a classe trabalhadora, a única saída positiva aqui para todos nós, é exigir do governo Dilma que mude de fato a política econômica, que invista no emprego, que aumente o crédito, que faça a auditoria da dívida, que acabe com o superávit primário e faça as verdadeiras mudanças que o Brasil precisa. Esse foi o sentimento que levou milhões de trabalhadores a darem vitória para Dilma e não darem vitória para Aécio. Ora, meus companheiros e companheiras, se trata, exatamente nesse congresso, de como nós vamos fazer isso. Na minha opinião, a única força social
que pode colocar o povo na rua, suas organizações populares. Se trata de apresentar uma saída. A saída que apresentou a direção do sindicato é voltar no local de trabalho e dizer: olha pessoal, larga a campanha salarial porque a saída é a revolução. Isso é um deboche com a categoria. Um deboche com a categoria. Porque significa apresentar saída nenhuma. Saída nenhuma. E a conclusão do Plínio aqui é que a saída é construir um partido. Olha, meus companheiros, eu estou no Congresso sindical, não estou no Congresso de nenhum partido político. Nenhum partido político. Eu quero discutir aqui as nossas lutas. Concluindo, colega. Eu quero discutir aqui as nossas conquistas. Por isso eu quero concluir dizendo que o nosso lugar é junto com a CUT, com a UNE, o MST, os movimentos progressistas, ir para a rua no dia 11 de dezembro, exigir o fim do ajuste fiscal federal, do ajuste fiscal estadual, para mudar o Brasil, para mudar a política econômica. Muito obrigado. Vamos proceder à votação da resolução de conjuntura do Congresso Estadual do Sindicato. Todos com seus crachás. Já foi a resolução, a primeira defendida por mim, na verdade, nas páginas 13 e 4 do caderno de tese. Texto de conjuntura previsto nas páginas 13 e 4, resolução do coletivo Luta Sintrajuf, proposta número 2, a resolução de conjuntura do coletivo Viva a Voz, prevista na página 15 do caderno de teses. Qual é a questão de ordem? Eu não estou... Tem que trazer à mesa a questão de ordem. Queres um caderno de teses? Não foi te... Não, é que todos estão de posse do caderno, podem ler e houve defesa de cada uma das teses. E foi publicado ontem, Silvia. Sei, está publicado. Não. Pessoal, já houve defesa. Sim, sim. Silvia, não, tudo bem. Tem o caderno de tese, foi entregue no início do credenciamento e houve defesa de cada uma das resoluções, como é em cada um dos painéis. Aí os colegas devem ler. A gente não leu por uma questão de economia de tempo, para que todos possam... Isso. Todos esclarecidos? Plenário esclarecido? Então, pessoal, em regime de votação, proposta número 1, proposta de resolução defendida pelo Cristiano, sou eu, do coletivo Luta Sintrajuf, na página, consta das páginas 13 e 4 do caderno de tese, e a proposta número 2 foi defendida pelo Marcelo Carlini, proposta de resolução do coletivo Viva a Voz, na página 15 do caderno de teses. Em regime de votação, aqueles que votam na resolução número 1, defendida por mim, nas páginas 13 e 4 do caderno de tese, levante seu crachá. Ok. Os colegas que votam na resolução número 2, defendida pelo Marcelo Carlini, resolução do coletivo Viva a Voz, da página 15 do caderno de tese, levantem o crachá. Ok. Abstenções? Com algumas abstenções e uma declaração de voto, no entendimento da mesa, aprovada a resolução número 1. Requerer por contraste, a mesa entendeu que está com alguma vantagem.
Tá, vamos contar. Vamos lá, pessoal. Teve um contraste bem evidente. É que se a gente for contar nesse caso, as contagens, até pelo previsto no regimento, são em caso de dúvida no contraste. Não há dúvida. Olha, não há dúvida. Tem acordo? Tá tranquilo, né? Não. Não. Pessoal, vamos votar mais uma vez, tá? Não tem problema. Só que a contagem vai ser feita em caso de... Tem concordância, inclusive, de um companheiro aqui quanto ao resultado. Então, favoráveis à tese a número 1, defendida pelo coletivo Lutas Sintrajuf, levantem o crachá. Vamos contar para ser mais rápido. Vamos lá, rapidinho, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 81 votos na resolução número 1. Favoráveis à resolução número 2, defendida pelo coletivo Viva Voz, levante o crachá. 2, 3, 4, 5, 52 votos na resolução número 2. Abstenções. Tem que contar as abstenções. Sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
21 abstenções e 2 declarações de voto. Aprovada a resolução número 1, defendida pelo coletivo Luta Sintrajuf. 1 minuto para declarar voto, Artigas. A declaração de voto é bem simples. O sistema que acaba sendo utilizado por força da realidade de disponibilizar o material apenas no dia ou na véspera, no caso dos meios digitais, não permite uma análise mais aprofundada de nenhuma das duas resoluções. Por isso a declaração de voto, por isso a abstenção é a declaração de voto. Para o futuro, uma sugestão é de que a gente preveja, quando houver apreciação de teses, o encerramento da entrega com bastante antecedência para dar tempo de publicar, pelo menos no site, para que dê tempo da gente analisar profundamente, não só as resoluções, como as teses em si. Ok, obrigado, Artigas. 1 minuto. Bom, pessoal, na verdade, as 2 teses que foram tratadas aqui entendem o mundo de uma forma que, para mim, é completamente ultrapassada, que simplesmente elimina todo o avanço tecnológico, toda a modificação da sociedade que a gente vem tendo durante o tempo, e se baseia num fato histórico que, por mais importante que tenha sido para toda a história da humanidade, gente, ele está lá no século XIX. Então, conforme falou o professor, eu acho que a gente tem que modificar completamente os nossos métodos de estudar a realidade, de entender a realidade e de propor alternativas para o movimento dos servidores públicos baseado nessa nova realidade. Nesse sentido, eu também, em relação às teses, a tese apresentada pelo Luta Sintrajuf, acho que tem uma coisa muito feia, que é simplesmente falar de parte da direção do Sintrajuf, desconsiderando toda a luta para que dentro do Sintrajuf se faça a democratização das decisões. Concluindo. Ok, obrigado. Bom, pessoal, então encerrado o painel de conjuntura, a programação do nosso congresso, antes da gente, ela prevê a seguir a apresentação das teses. Queria conversar, se a gente não consegue passar para a parte da tarde, almoçar primeiro e combinar o seguinte: 13h30, portanto é um intervalo de almoço mais curto, aqueles que vão apresentar as teses têm que estar aqui porque vai começar às 13h30. Pode ser? Então nós vamos seguir a programação agora. A ideia é que nós comecemos, tem uma série de itens na pauta. Só antes da gente definir isso, pessoal, antes de desfazer a mesa, eu quero agradecer imensamente aqui a presença do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, do Silvio Camargo, né? Um debate muito rico sobre a conjuntura política na qual está inserida a nossa categoria. É uma honra contar com ambos aqui no nosso congresso, para que a gente possa nortear os próximos debates que nós vamos fazer. Então agradecemos aí a presença dos dois, né? E contamos aí com ambos ao longo do congresso, né? Fique à vontade. Então, pessoal, tratando da programação, pessoal, valeu. Tem essa proposta de que nós possamos sair para o almoço e retornar para fazer a apresentação das teses depois. Ok. Agora são 10 para 1. 1h45, então. Tá, 1h45, nos vemos aqui para a apresentação das teses. Todos no almoço, então, o pessoal pode se informar ali com a... Sim. Pessoal, calma. Pessoal, pedir para os colegas
o coletivo Luta Sintrajuf vai se reunir rapidamente aqui no plenário antes de sair para o almoço. Pedir para os colegas permanecerem no plenário rapidamente para a gente poder conversar. Pessoal, só um recado. Companheiros e companheiras do coletivo Viva a Voz, vamos fazer agora também, ali junto à piscina, uma reunião rápida antes do almoço. Tá? Companheiros e companheiras do coletivo Viva a Voz, ali junto à piscina, aqui no mesmo andar, saindo do plenário à direita, para a gente só acertar algumas questões antes do almoço. Companheiros, para discutir algumas questões para tarde. Agora, coletivo Viva a Voz, junto à piscina.